A outra possibilidade que nós temos dentro de uma história é a sintonia com o pai. E aqui, novamente, o pai como conceito. Conceito de ideal masculino. O pai, a construção honrosa do pai. Os ideais do pai. Aquilo que o pai julga coerente. Que você tem que crescer, conseguir um trabalho, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser responsável. Coisas de pai. Coisas desse ideal masculino psicológico. Tá? Enquanto a mãe, a deusa, é mais voltada para a parte de união, mais a parte emotiva, mais subjetiva, o pai é totalmente objetivo. Você tem que fazer isso para conseguir aquilo, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que construir o seu caráter conforme as minhas leis. E é aí que nós temos as duas possibilidades de sintonia com o pai. Ou você tem uma sintonia em que você entra na mesma ideia que o teu pai, ou que o conceito masculino que tem na tua história, tá? Em que ele te diz alguma coisa no mundo comum que você não está preparado para entender, e só quando você se transforma ou sofre uma provação muito grande que você entende aquilo que ele estava te falando, e você vira um herói. Tá? A sintonia com o pai, em termos de aceitação da ideia masculina, é isso. Só que tem também a possibilidade de você ter uma opinião diferente do pai e você impor a sua opinião sobre ele. Quando você faz a imposição por uma transformação, você alinha de novo. É o discípulo superando o mestre. Quando acontece isso, você sintoniza de volta com o pai. Por isso a sintonia com o pai. Ou você tem que vencê-lo, tirar aquele conceito de ele ser o pai e agora eu sou o pai. Ou você tem que entender aquilo que ele está falando para você. E daí você sofre a transformação por assimilação. Aquilo que meu pai falou realmente era sábio, porque ele passou por uma jornada também. Então agora que eu passei por ela, eu entendi o que ele quis falar. Sintonizei. Tá? Essa parte da sintonia com o pai é normalmente trabalhada pelo Vogler como sendo um embate com a sombra. E é o que realmente acontece. Que quando você... Se o teu objetivo, se o que permeia a tua história é aquela influência forte do pai e você precisa crescer, isso tem que estar explicitado no mundo comum e isso vai acontecer na sintonia com o pai, essa destruição dessa sombra. Você viveu a vida inteira sobre a sombra do que é o teu pai. Agora você precisa caminhar com suas próprias pernas, mas você continua na sombra do que é o teu pai. Então, a não ser que você supere ele, você não vai conseguir evoluir no mundo, não vai conseguir sofrer transformação. Isso acontece em a maioria das histórias. Porque esse conceito de pai, esse conceito de incisivo masculino, pode ser representado com imposições mundanas, imposições do mundo. Matrix é um exemplo. Você tem aquele mundo querendo engessar o personagem nas suas leis. As leis de força do mundo, as leis do pai. Quando você sofre a transformação pela jornada, você impõe o seu próprio poder de pai. Você escolhe o teu destino. Você não deixa que ninguém escolha o teu destino. Quando você faz isso, você sobrepõe aquela figura do pai e você se transforma. Quando você se transforma, você sai do ego e vai para o self. Você vai para quem você realmente é. Mesma coisa acontece quando você tem a sintonia em termos de entender o que teu pai está te falando, seja o personagem mais velho, seja o mentor, seja quem for ele na história. Explicando o seguinte, olha, faz isso, faz aquilo, porque senão alguma coisa vai dar errado. Depois da Terra é um exemplo disso, citando um filme. Depois da Terra você tem o personagem principal que realmente é o pai, por sinal, desse personagem que é o herói. Só que ele aparece mais como um mentor, e não com essa figura... Ele apresenta o conceito masculino efetivo. Tá?
Fosse ele pai ou fosse ele um general. Certo? Ele diz, olha, faz isso que eu estou te mandando, dessa forma, desse jeito assim, que as coisas vão funcionar. Entender o porquê e o que o teu pai está te falando, seja o teu mestre, seja quem foi o ideal de pai que está te falando isso, é essencial para tu sobreviver. Você faz isso e no filme tem um momento que ele se rebela. Ele toma suas próprias decisões. Ele se sobrepôs ao pai nesse momento. Só que alguém morreu. E quem viu o filme sabe. Quem não viu, assista o filme que vai entender. Alguém morreu por esse ato dele. Alguém precisou morrer para que ele pudesse sobreviver. E aí ele entende o real perigo que o pai dele estava apresentando a ele. Sabe? Então, recursos de morte, novamente. Se você matar alguém só por matar, a não ser que a tua história seja no pistoleiro, não faça. Deixe os momentos desse para crises impactantes, para algo que gera emoção. Nesse momento do filme, por exemplo, acontece o quê? Você tem o personagem principal sofrendo uma perda de algo que ele nem imaginava que fosse sentir a perda, mas ele sente. Ele sentiu a perda por causa da proteção. E ele só sofreu... Esse personagem só morreu porque ele tomou a decisão que ele tomou. Certo? Então a sintonia com o pai normalmente é esse embate com a sombra. Isso que o mundo impõe, que o pai impõe, que o masculino universal impõe para você e que você quer quebrar para você poder... Precisa, aliás, quebrar para você se desenvolver. É algo que você vai escondendo dentro da tua mente, que vai virando uma sombra e que você tem que combater uma hora ou outra. Esse é o conceito da sintonia com o pai. Ou você supera, ou você iguala em termos de compreensão.